Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma live. É uma alegria poder ter esse contato direto com todos vocês nesse momento de isolamento social, de pandemia, onde a gente deve buscar se resguardar ao máximo, ter esse contato através dos meios tecnológicos da internet é sempre muito bom. E hoje nós vamos tratar de um assunto, a meu ver, muito importante: como as cidades serão pós-pandemia. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com uma pessoa, um cara para mim muito especial. Vamos conversar com o Marcelo Safadi. O Marcelo, ele é urbanista, ele é arquiteto, urbanista, empresário, já foi secretário estadual do Meio Ambiente durante um longo tempo, de 2001 a 2007. É um cara que tem uma pegada ecológica muito forte, muito viajado, vamos assim dizer, conhece bem a realidade de Goiânia, de Goiás e de vários outros locais do mundo. Estou esperando o Marcelo fazer o contato para a gente já poder entrar e começar a live. E por que desse assunto com o Marcelo, que é um arquiteto, um urbanista? Primeiro que eu vejo que nós estamos numa situação única, nunca antes imaginada, que é essa pandemia provocada por um vírus que modificou a realidade, modificou o nosso dia a dia. Tudo isso fez com que, sem nos prepararmos, tivéssemos que nos adaptarmos e apresentar um novo posicionamento social, uma nova concepção, em muitos casos, de como trabalhar, de como viver e assim por diante. E agora, a gente já tem que imaginar, é o pós-pandemia. Como as cidades vão se comportar, como as pessoas irão se comportar pós-pandemia. Muitos entendem que essa realidade provocada pela pandemia, ela é uma realidade que modifica não apenas as grandes cidades, mas inclusive cidades, sejam vilarejos no Pará, no norte de Goiás, na Europa, muda totalmente a realidade dessas cidades. Marcelo está ao vivo já. Marcelo Safadi, seja muito bem-vindo. É uma alegria enorme poder recebê-lo para a gente falar sobre algo que para mim é muito especial: a cidade e o ser que habita essa cidade, que somos todos nós. Eu já fiz sua apresentação, já contei para os nossos amigos que estão chegando aí quem é o Marcelo, um grande arquiteto urbanista, tem uma pegada ambiental muito forte, conhece muito de cidade, de estado, do mundo e tem, além disso, uma vasta experiência administrativa. Estava dizendo, Marcelo, meu muito boa noite para você, daqui a pouco eu já Boa passo. noite, Andrei. Muito bom estar aqui. Obrigado pela oportunidade mesmo. Muitos entendem que essa pandemia vai modificar de forma permanente a nossa vida, o nosso cotidiano. Eu não sei se isso de fato acontecerá ou não, mas o que a gente percebe é que as cidades estão sendo muito impactadas, principalmente as grandes cidades. Nós estávamos em um momento de uma economia colaborativa, grandes espaços públicos, coworking e etc. E agora, em razão da pandemia, se apresenta o isolamento. Muitos entendem que isso que veio agora, a situação provocada, ela tende a permanecer. Mais individualidade, menos o coletivo. Você que é um arquiteto urbanista, conhece o mundo e conhece o ser humano como poucos. Você entende que essa chance que nós temos agora de mudar o nosso dia a dia vai fazer com que tenhamos mais cidades com muros visíveis e invisíveis, mais isolados entre quem é rico, quem é pobre, classe social? Ou nós temos a possibilidade, em razão da solidariedade, desse sentimento que está aflorando muito agora, do pensar no próximo, de modificar essas relações e criar ambientes ainda mais integrados? Olha, Andrei, primeiro obrigado pela oportunidade. Muito bom estar aqui com você. Nós tivemos aí durante a discussão do Plano Metropolitano vários encontros muito produtivos. Eu acho que você traz um debate muito crítico e isso é muito bom. No momento em que a gente está vivendo assim tantos achismos, né? Todo mundo
é especialista em coisa que nunca aconteceu. Então, a gente, naquele debate da região metropolitana, nós discutimos muito isso, né? A gente discutiu que já existia em curso uma modificação urbana, já existia em curso uma modificação pela própria tecnologia, da forma como as pessoas usavam a cidade, usam a cidade, da forma como as pessoas usam o veículo, o transporte, o trabalho. E eu acho que o Covid ele fez acelerar esse processo. Na verdade, a tecnologia ela trabalhou a disrupção de algumas atividades. Então, ela começou lentamente, né? Primeiro, a gente começou a fazer pirataria de música pela internet e as pessoas, e acabou com a música, acabou com o direito autoral, agora ninguém mais vai ganhar dinheiro porque agora está pirata. Aí surgiu o Spotify, que é muito mais justo que o ECAD. O Spotify ouviu, pagou. Então você começou a ver que a foto digital acabou. Não, a foto digital ocupou o espaço. Então o ser humano tem essa característica. Acontece que nós sempre vivíamos naquele tempo, o tempo de maturação de uma ideia era um tempo da carta, do correio, era o tempo do carro. Hoje em dia não existe, o tempo foi encurtado. Quando o tempo encurta, o espaço também encurta. E a gente não está dando conta de acompanhar as mudanças sociais. E isso é por isso que a juventude de hoje não tem nada a ver com a gente mais. Ou seja, o cara que tem 20 anos hoje, né, eu tenho meus filhos com 12 anos, talvez eles não vão dirigir um carro. Nós que somos viciados em dirigir um carro, né, aquela paixão pela máquina, para eles o carro é um detalhe, é um objeto de transporte. Então, com isso, o Covid ele acelerou esse processo, porque nós já vimos num processo na cidade da diminuição de algumas importâncias, né? Eu fazia uma brincadeira, né? Geralmente discutindo urbanismo, né? Falava, esse pessoal fazendo um monte de intervenção urbana para melhorar o trânsito vai melhorar sozinho, porque as pessoas vão andar menos de carro. Ah, mas vai demorar, isso vai ser agora, isso já está acontecendo. O trânsito de Goiânia, as pessoas não percebem muito, mas ele melhorou muito. Por quê? Porque o home office já tinha começado. O Uber, por exemplo, ele fez uma revolução em quê? No tempo de permanência. Uma pessoa quando está dirigindo, às vezes ela dá 2 voltas no quarteirão para escolher um carro. Aquele carro são 3 carros. Ele para, olha, tenta manobrar. O Uber vem, para, você já desceu. E já pega outro. Então os aplicativos começaram a funcionar. Mas o que o aplicativo fez? Ele ampliou a escala. Antes era só o táxi com a licença. O Uber veio e deu uma licença fora do poder público, virtual, atropelou tudo, e isso vem acontecendo. Mas tem algumas coisas que eu acho que já estavam acontecendo no mundo. Acho que o Brasil é muito atrasado do ponto de vista da percepção urbana. As regiões metropolitanas, talvez nós sejamos o último país a entender o que é uma região metropolitana, e talvez um dos últimos países a entender a lógica do centro urbano. Então, quando a gente vai falar do futuro, tem o futuro na Europa e o futuro no Brasil. E isso, só para te dar um exemplo clássico, a diferença entre... Eu estou falando de Europa, mas eu posso falar da Colômbia, eu posso falar do Equador, eu posso falar da Tchecoslováquia, né, da Eslováquia. Então, que são países que não são a Europa clássica, mas são países periféricos, né? O Equador é periférico, mas você vai no Equador, o que aconteceu? O serviço público continua no centro. A prefeitura continua no centro. O prédio público é no centro. Com isso, a revolução urbana fica mais fácil, porque eu tenho o centro, o serviço público continua, o comércio continua no centro. No Brasil, não. Nós aniquilamos com o centro, nós criamos a técnica do shopping center, nós criamos um espaço protegido no shopping center que funciona até às 10. E o nosso centro fecha às 18. É o único centro do mundo que fecha às 18. Ah, mas não tem segurança. Não tem segurança porque fecha. Então nós entramos naquela coisa do que vem primeiro, o ovo ou a galinha. Então o Brasil não fez a revolução ainda urbana. Por uma lógica que eu tenho que fazer um novo prédio da prefeitura, um novo prédio do governo do estado, um novo prédio da Assembleia Legislativa, um novo prédio do... Agora em Goiás nós levamos o judiciário para fora, criamos uma nova centralidade do lado da rodovia, os condomínios foram para o mesmo lado, e aquilo lá que era o paraíso, que era a região dos altos, né, dos flamboyantes, virou hoje um engarrafamento só. Porque agora eu tenho o judiciário, está para lá, tem os condomínios, a prefeitura,
E aí a pessoa que está do outro lado da cidade, se ela precisa ir na prefeitura, ela tem que cruzar a cidade. Não é à toa que os equipamentos públicos ficam no centro, porque ele se torna equidistante. Então, do ponto de vista da lógica, dos fluxos, eu acho que a gente agora vai facilitar um pouco isso, porque a prefeitura vai ser online. O judiciário vai ser online. Então, nós vamos diminuir um pouco esse peso da perca do valor do centro. E vamos começar agora numa nova dinâmica. E com isso, eu acho que a gente vai abrir espaço para uma coisa que também o Brasil tem dificuldade de entender, que é a utilização da cidade como um ambiente mesmo, vamos assim dizer, de prazer. Eu ando pelo centro, é prazeroso. Aí a gente fala... Eu gosto muito de ir, né? Eu fiz essa viagem que eu fiz para Polônia. Eu fui para Polônia, para Praga e para Brno, que é uma cidade na Sérvia, né? E aí eu chegava na cidade do interior. Lá não tem fachada, são os prédios. As ruas do centro são todas compartilhadas com veículo e pedestre, mas é pouco veículo, só o veículo de acesso interno. Porque às vezes você dá um exemplo, assim, mas na Europa é diferente. Tá, eu estou falando de um país que acabou de sair do regime comunista, que optou em limpar todas as fachadas e os pedestres estão na rua. Aí fala assim, mas em Goiás é muito quente. A Europa, no verão, é muito mais quente do que aqui. E no inverno é muito mais frio. Nós temos a melhor temperatura para ser trabalhada para usar o centro a pé. Mas então, o que acontece? O Covid fez todo mundo experimentar. Com isso, nós aceleramos os processos online, estamos aqui fazendo a reunião online, estamos fazendo o bate-papo online, começamos a pedir comida online. E aí? O que vai sobrar para o convívio? Eu acho que vai sobrar para o convívio a cidade mesmo. Comer pode ser que não seja mais fast food. O fast food pode ser que perca. Mas a experiência de ir num restaurante de gastronomia pode ser que não perca. Né? Então, assim, eu acho que nós temos muito mais dúvidas, mas assim, a certeza que nós temos é que o mundo realmente mudou, as relações mudaram, a proximidade, a máscara vai ser um fato mais consolidado. Eu me lembro de quando a gente via aqueles filmes de ficção científica, que aparecia aquele pessoal de roupa toda metalizada, e eles paravam na frente do outro e cumprimentavam meio que assim, né? Exato. É isso aí, nós estamos cumprimentando meio que na base do oriental, né? E é por isso que o oriental se dá tão bem, né? O oriental é menos caloroso, ele tem o distanciamento, né? Higiênico, né? Mas então é isso, eu acho que agora a pandemia ela vai acelerar o que já estava em curso. E vai criar novas modalidades de negócio, e é isso que a gente está vendo aí, né? Ou seja, tem muito ainda para aprender. Nós começamos um fenômeno tem 3 meses, né? Estamos aqui tentando, nós dois, bater um papo. E o plano diretor pode ter ficado velho, né? Você tocou no assunto que nós vamos abordar. Calma, deixa eu chegar lá, porque tá muito bom ouvir você, tá muito interessante sobre essas possibilidades enormes que se apresentam no nosso dia a dia, no nosso cotidiano a partir de agora. Mas você falou de algo para mim que é muito relevante e tem relação também com o plano diretor. Nós tivemos uma atuação, você muito mais presente, você coordenou todo o trabalho, a captação de dados, as pesquisas para embasar o Codemetro, que é o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia. Virou lei, mas infelizmente não saiu do papel ainda. E aí uma pergunta que eu te faço, principalmente focado naquelas 4 áreas mais demandadas: transporte, água, meio ambiente e tratamento de resíduos sólidos, o nosso lixo. Você acredita que aquela concepção que foi desenvolvida, ela se faz mais presente, ou em razão do Covid vamos rever e vamos ter mais individualidade dos municípios, mesmo estando numa região metropolitana? E faço uma pergunta até avançando. Caso você entenda que a região metropolitana é um ente que não tem como ficarmos sem, a autoridade metropolitana, a divisão de poder entre os municípios abdicando um pouquinho cada um da sua autonomia, na questão do uso do solo, da ocupação, da gestão do transporte da água, do recolhimento do lixo, isso se faz necessário? Ou você entende que nós temos como conviver ainda, cada município buscando o consenso com o outro, se isso tem viabilidade? Olha, eu acho que nós temos um problema para resolver essa questão metropolitana, que é a questão, como você comentou, da autoridade metropolitana. Eu tenho muito medo dessa questão. A palavra autoridade, ela remete a gente que alguém tem que mandar.
Mandar, como assim? Como você faz um negócio, quem manda no negócio? É o contrato. Eu acho que a autoridade metropolitana é o contrato que você faz, é o plano, é a estratégia. Vou dar um exemplo claro e simples, por exemplo. Vamos fazer um contrato de uso de um carro. Nós vamos comprar um carro, são duas empresas. Uma empresa é grande, uma é pequena. Nós decidimos que em vez de cada empresa ter carros, nós vamos comprar os mesmos carros para dividir. A empresa que tem mais gente, ela vai pagar mais, porque ela vai usar mais. A empresa que tem menos gente, ela vai pagar os carros menos, porque ela tem menos. Podemos combinar que nós vamos pagar por uso. A gente bota o voucher, cada empresa usa e no final do mês a gente arremata. Você faz um contrato e esse contrato vai reger o nosso transporte. Nós temos um problema hoje no Brasil que a autoridade para a pública, ela é garantida pelo poder da caneta. Eu mando. A autoridade pública em outros países mais civilizados é eu administro o interesse coletivo. E isso é uma puta autoridade. Você se responsabilizar por fazer a negociação e negociar a autoridade coletiva, isso é muito bacana. Só que no Brasil isso não dá ibope, isso não satisfaz o político. Então, por exemplo, na questão do transporte, nós não temos Goiânia, Aparecida e Senador Canedo, nós temos região metropolitana. Não tem uma linha divisória. Eu não tenho como pegar um carro e ir para os outros. Aí você vai ver, mas como é que Santiago trata disso? Como é que Bogotá trata disso? Eles tratam disso com contratos bem feitos, né? A questão do transporte em Goiânia, ela é muito crítica, primeiro porque ela tem um problema de percepção, né? Por exemplo, qual o principal problema do transporte? Até acho que tem uma chance, uma oportunidade aí, Andrei. O escalonamento de horários. O escalonamento de horários, ele vai resolver metade do problema. Metade. Por quê? Eu vou ter gente em cada horário. Ah, mas eu queria ir trabalhar e levar meu filho. Olha, o seu interesse pessoal não tem como resolver na gestão metropolitana. É o interesse coletivo. E cada atividade entra num horário e com isso você passa a ter o quê? O escalonamento do transporte. Hoje nós tínhamos na época, né, 1.000 ônibus disponíveis por contrato. Só que quando você coloca 1.000 ônibus na cidade, engarrafa o trânsito de ônibus. Agora, na hora do pico, eu uso 800, 200 de contingência. Fora do pico, eu uso 200. Não tem sentido, a gente paga para ficar parado 800 ônibus na hora que não é de pico. Então, o uso do transporte ele não é equalizado. Então, primeiramente, essa proposta do escalonamento do Covid do horário, para mim, tinha que ser a grande proposta de Goiânia. Porque, inclusive, eu faria o seguinte, eu tenho um equívoco que eu acho que é encurtar o funcionamento dos estabelecimentos. Você concentra pessoas, nunca vi. Menos tempo, mais pessoas concentradas. Mas se, vamos supor que a gente pegue o comércio do centro de Goiânia, que é para onde vão os transportes coletivos, e eu boto ele para abrir às 10 e fechar às 8 da noite. Eu vou ter 2 horas o centro sem sol, fresquinho, as pessoas andando na calçada e fazendo compras. Como é aonde? No mundo inteiro. Isso não é novidade, o mundo inteiro é assim. O comércio vai até às 8. Se você, mas é a segurança? Não vai ter problema, porque eu vou ter pessoas andando na rua. Eu vou ter o comércio ativo. E quando eu voltar para casa, sim, você vai ter um problema, que é quando você chegar no seu ponto final, mas você vai pegar um ônibus muito mais vazio. E pode ser que até você vai chegar quase ao mesmo tempo. Uma pessoa que pega o ônibus às 6h15, ela fica engarrafada até às 8. Uma pessoa que pega às 8, ela chega em casa às 8h30. Então, esses ganhos de inteligência urbana só se conseguem por contratos urbanos. A questão do lixo. Com ou sem Covid, Covid vai aumentar lixo. Covid aumentou o uso de embalagem. Nós estamos utilizando muito mais comida. O que vai acontecer? Os nossos aterros sanitários estão com problemas. Nós temos que fazer a gestão. Então, a região metropolitana, o Brasil tem uma dificuldade em entender esse assunto. Eu tive a oportunidade de estar em Quito, no Equador, no Congresso Mundial de Habitação e Urbanismo, e aconteceu isso. O país que tinha a menor representatividade metropolitana éramos nós, porque nós não temos soluções. O Brasil, que é o campeão mundial em soluções de banco, em soluções metropolitanas nós somos arcaicos. Por quê? É o nosso perfil de liderança. Nós temos que começar a entender que a escolha do sensato, né? Você nunca viu um polêmico na presidência da Alemanha. País civilizado não escolhe
polêmicos, escolhe sensatos. Porque o sensato é que traz o equilíbrio. Então, no Brasil, quando um prefeito abre mão de um serviço dele, a política vai falar, olha, aquele cara é fraco, ele entregou o ouro para o vizinho. Nós não temos o sentimento de compartilhamento. E com certeza, região metropolitana é compartilhamento. O melhor exemplo que eu dou, né, para as pessoas entenderem com mais facilidade, é o condomínio de um prédio. Quando a gente morava na roça, cada um na sua casa, você pode fazer festa até a hora que você quiser, ninguém vai escutar. Aí você começou a morar no bairro, aí chácaras, aí virou um bairro, uma casa do lado da outra. Aí você pega e vira um prédio. O condomínio tem que ser mais rígido, porque se um faz festa em cima, você atrapalha de todos os lados, né? Então eu acho que tudo isso tem a ver aí, por exemplo, o exemplo que estão dando aí, por exemplo, o centro da cidade tem que cobrar pedágio. Londres cobra pedágio, Buenos Aires, né, tá dito aí, cobra pedágio. Por quê? Você quer entrar no centro, é caro entrar no centro, mas isso é impopular. E eu acho que o grande problema do Codemetro e o grande problema do plano metropolitano é que eu ia fazer as reuniões e o pessoal, e aí, qual que é a notícia boa? Aí eu falei assim, uai, eu não tenho muita boa não, eu tenho notícia séria. Qual? Não vai dar para abrir mais loteamento porque está sobrando 40% dos lotes. Tem 40% dos lotes sobrando. Eu tenho autorização de 40% de água que não está usando. E não tenho água para autorizar os novos empreendimentos. Por quê? Porque eu tenho 40 reservadas. Eu estou esparramando a cidade, né? Então, tudo isso é uma negociação. Por isso que a gestão urbana e o urbanismo não é para amadores, né, Andrei? É por isso que você, por exemplo, que é um especialista, você esteve nessas áreas, né? Você sabe que no transporte coletivo é muito difícil você conseguir que o Ministério Público, a mídia, o cidadão perceba os benefícios. E é muito fácil que ele perceba os problemas. Então nós ficamos sempre nessa questão, né? A dificuldade de trazer soluções, porque as soluções são impopulares. As soluções urbanas, elas são impopulares, porque elas são na média do gosto. Elas não são no gosto da maioria. A decisão urbana não tem a ver com gosto, tem a ver com aquilo que é possível, né? E técnica, às vezes, é inimiga da política, né? Então a gente está vendo que o grande exercício dos novos gestores é conseguir colocar um debate técnico e ter a compreensão da sociedade que, para ela ter um ganho de escala, ela possa ter que ter prejuízos individuais. São perdas individuais para ganhos coletivos. E isso é muito difícil. Mas você abordou uma questão para mim que é muito interessante. Foi o começo da sua fala. Nós temos uma perspectiva sobre o transporte coletivo que é errada. E a mesma eu vejo na questão da habitação. E que, em razão do Covid, são duas áreas que eu entendo que serão primordiais em qualquer gestão pública de qualquer cidade do mundo. Porque Exatamente. hoje, a habitação de fato, tem que ser entendido como um instrumento. Não apenas é um teto, mas é algo que dá vida, garante a vida. Porque se nós temos saneamento básico, se nós temos uma habitação planejada, nós podemos permitir, num caso como esse agora, um isolamento de mais qualidade. Como falar para alguém que mora na periferia, em 30 metros quadrados, 12 pessoas, que ele tem que ficar isolado? Não tem nem espaço para ele ficar isolado, porque não houve... É desesperador. Não houve ali a presença prévia de um planejamento urbano, um planejamento habitacional, e isso agora, cobrar dele é muito simplista. A mesma coisa é o transporte coletivo. Transporte coletivo não pode ser a última opção, como sempre foi apresentado. Uhum. Tem que ser a primeira opção. E aí, de fato, o Estado, sejam os três entes, eles têm que ser muito mais presentes. E num primeiro momento, você dizer para quem tem um carro individual, com ar-condicionado, direção hidráulica, que vai andar, sair da porta de casa e chegar onde bem entende, sem ter nenhum contratempo, que ele vai ter que andar alguns quarteirões, esperar um ônibus e entrar, mas mesmo que esse ônibus tenha ar-condicionado, efetividade, segurança, pontualidade, ele vai olhar torto e ele não vai aceitar. E isso vai chegar um momento que precisa ser feito. Eu concordo com você. Se nós não enfrentarmos esses dois problemas de forma muito séria, nós vamos ter cidades piores para todos. Não só apenas para aquele que mora na periferia ou para quem anda de ônibus. É para todo mundo. Não, e teve um caso comigo que aconteceu muito legal. Nessa época eu estava discutindo o plano, o pessoal da Faculdade de Direito da Católica me chamou para fazer uma conferência sobre urbanismo, né?
E eu, lá com toda aquela plateia lá embaixo, né, eu comecei a fazer as perguntas. Então, pessoal, vocês acham que tem que fortalecer o transporte coletivo? Todo mundo, tem. O transporte coletivo tem que ser o prioritário? Tem. Vocês acham que é justo o pessoal pagar a tarifa do transporte coletivo integralmente? Não. Aí, então, vocês estão dispostos a dobrar o IPVA, aumentar o gasto da gasolina e pagar para ter que andar, para vir de carro para cá? Não, de jeito nenhum. Esse é o meu direito individual de ir e vir. Eu sei. Mas é assim que funciona, onde o transporte é quase gratuito. Isso. Então, se você vai nos lugares onde o transporte é eficiente, eficaz e gratuito, o carro é caro. Né? Você vai hoje na Europa, o carro na Europa, comprar o carro é mais barato. Ter o carro é mais caro. E isso você pode aplicar também à propriedade privada no Brasil. O nosso equívoco sobre o direito individual da propriedade privada, ele leva as pessoas a terem uma forma de propriedade. A propriedade é privada, mas o direito sobre a terra é coletivo. Então, no Brasil, a propriedade privada é cara e ter ela é muito barato. No mundo inteiro, ter a propriedade é caro. Quando ele fala, o Brasil equivocou em tratar sobre imposto sobre fortunas, né? Esse termo é horrível. Não é imposto sobre fortuna. O patrimônio. É sobre patrimônio. Se você quer ter um patrimônio, não, mas aí por quê? Ele deixa de ser especulativo. Quando o patrimônio fica mais caro ter do que usar, você só tem o patrimônio que você precisa. O necessário. Então só tem o necessário. Então você não tem aquele cara com 20 apartamentos porque ele está especulando. Né? Eu compro uma gleba de terra no meio da cidade e não construo para esperar valorizar. Né? Isso não é uma árvore, isso é um território que tem que varrer em volta, tem calçada, tem iluminação pública, então ele custa para a cidade. Esse cara não paga o IPTU, quando ele vai vender ele tenta uma negociação. Então nós temos aí muitos equívocos legais brasileiros que impedem talvez esse salto para a construção de uma cidade mais adequada para o ser humano habitar, né? Sem dúvida. Antes da gente mudar de assunto, eu quero fazer uma provocação até pelo momento, já que falamos sobre transporte coletivo e até aproveitando a colocação da Cíntia. No momento atual, pandemia, a Justiça determinou, o governador determinou via decreto, que os ônibus têm que andar só com os passageiros sentados. Todos sabem, nós sabemos, que a planilha de custos das empresas não é só para quem está sentado, é para lotação ou por passageiro por quilômetro rodado. E isso gerou uma defasagem, gera uma diferença, um desequilíbrio financeiro. Além disso, não tem tantos ônibus hoje disponíveis para todo mundo andar sentado. E aí surgem aqueles que falam assim, não, vamos voltar o transporte alternativo. Qual sua posição sobre isso, Marcelo? Aí eu diria o seguinte, o transporte alternativo, o que era o transporte alternativo? Porque as pessoas talvez não lembram, né? Era uma função pública desempenhada por pessoas sem a regulação. Ele foi importante? Foi, porque ele serviu para organizar o modelo, né? Por exemplo, você vai em Santiago você tem a van. Aonde? Ela é parte do modelo na ponta final. O ônibus vai até o último quilômetro. Ele é feito de van. Agora, você liberar nesse momento a van para fazer esse trabalho, tá errado. Por quê? Porque você vai desregulamentar de novo e você vai tirar a viabilidade econômica, né, do sistema. Porque tem a financeira, que é o lucro, mas tem a econômica. A viabilidade econômica, até a empresa pública tem que ter. Eu acho que essa solução, na minha proposta, né, que eu tenho trabalhado nos grupos que eu tenho defendido, a ideia é o seguinte, que talvez as empresas de grande porte contratem essas vans das escolas para transportar o seu funcionário. Então eu deixo o transporte público para o autônomo ou para a pessoa que trabalha com empresas abaixo de 10 pessoas e eu coloco as empresas acima de 10 funcionários para resolver o seu transporte, fora do transporte público. Tá? Porque aí o que acontece? Eu vou ter o aplicativo, o táxi e as vans começam a ter uma atividade econômica. Mas aí você gera demanda de um outro lado. Agora, colocar essas vans no sistema, você põe e nunca mais tira e você vai criar aí. E é pior, porque a gente esquece que a van é muito mais apertada,
né? Quando você tem uma empresa, eu tenho amigos meus que fizeram isso, eles por livre e espontânea vontade estão transportando seus funcionários. Estão fazendo o quê? Pagando Uber. Faz 4 rotas, bota 4 aplicativos para ir buscar, pega 1, 2, 3, 4, eles trabalham na minha empresa, eles usam a máscara padrão, uniforme padrão e estão treinados para andar em carro conjuntamente. Então, seria uma alternativa. Mas, ou seja, isso mostra, sabe, Andrei, essa dependência do transporte coletivo, ela fica clara como o nosso modelo de cidade está ultrapassado. Nós não trabalhamos as centralidades. Você não tem a oportunidade de ter um emprego fora de casa. E eu me lembro muito bem, ou seja, isso não é um mau caratismo, mas a gente demora a perceber o erro que nós fizemos. No começo, quando eu fiz urbanismo, no começo, em 82, 83, 84, a ideia é a seguinte: nós temos que tirar a pressão do centro. O que nós fizemos naquele momento? Nós aumentamos o imposto do centro para estimular as pessoas a irem para a beirada, para estimular as pessoas a montarem empresas lá fora. Com isso, o que acontece? Você jogou os moradores para fora, algumas empresas para fora, mas você não conectou essas empresas em centralidades. Então, hoje, Goiânia está construindo centralidades por força do mercado imobiliário, que criou uma avenida comercial do lado de um bairro residencial, mas só que os empregos não estão conectados. Eu falei que o meu sonho de vida, né, que eu acho que hoje é possível fazer, você pagar o imposto da seguinte forma: o imposto da sua empresa, seja o ISSQN ou o ICMS, teria bônus de competitividade da seguinte forma: se o cara é home office, ou seja, 20% dos funcionários são home office, ok, ganha um ponto. Desconto no imposto. Que imposto que eu estou descontando? Aquele custo que o Estado tem para transportar as pessoas, que é o asfalto, você vai eliminando. Você desonera o Estado, ele te dá essa viabilidade. Ou um aplicativo que você cadastra a sua empresa, você trabalha, vamos supor, de frentista num posto de gasolina. Tem gente que mora em Aparecida e o posto de gasolina é perto de Trindade. Tem gente que é de posto de gasolinista, frentista, que trabalha em Trindade e o posto de gasolina dele é em Aparecida. Se a gente fizer um escambo num aplicativo, encontre o equivalente ao seu, trocar de emprego os dois, e o cara que mora em Trindade vai trabalhar no posto perto de Trindade, e o que mora em Aparecida trabalhar perto do posto de Aparecida. Eu estou falando uma brincadeira, mas isso já é possível hoje em dia. Hoje a tecnologia nos permite fazer um gerenciamento de diminuir a necessidade de cruzar a cidade. Porque não tem como aumentar o número de ruas. Não tem como aumentar a largura de rua. Pode fazer viaduto, túnel, o que você quiser. Não tem como. Nós temos que tirar as pessoas das grandes distâncias. Se cada pessoa diminuir a metade da quilometragem que ela anda por dia, nós diminuímos a metade dos carros na cidade. Então, essa inteligência de morar perto do trabalho é que tem que ser promovida. A gente tem que achar um mecanismo de política pública que fortaleça a ideia do morar perto de casa. Sem dúvida, essa ideia hoje eu acho que ela é prioritária para qualquer pessoa que pensa a cidade, pensa quem vive na cidade. É conciliar tudo o que ele precisa: escola para os filhos, atendimento médico, o trabalho e a moradia mais próximo. Você gasta menos tempo de deslocamento, aproveita melhor o seu tempo, com o que você bem entende, e tem mecanismos diferentes de ser o carro ou o transporte coletivo. Você pode, por exemplo, priorizar aquilo que no Plano Nacional de Mobilidade é o fator número 1, a caminhada. E falando em caminhada, você falou bastante, estudou muito e é conhecedor do nosso centro urbano, da região central de Goiânia. Minha paixão aí. O que fazer, já que nós temos ali um acervo arte decor único no mundo? E sempre é dito isso, mas nós não pegamos isso, fazemos de fato ter uma valia maior. Como ocupar o centro com pessoas, não apenas durante o horário comercial, e mais precisamente o horário de banco, das 10 às 4. Você tem alguma sugestão? Você que é apaixonado e estuda muito a região central de Goiânia, teria algo a ser incentivado? Até porque tributos municipais, para quem é empresário grande, não gera tanto efeito. Você teria que ter um acordo de Estado e município, isso não é simples. Mas seria um caminho ou um único caminho? Você tem outra ideia? A gente, quando eu estava lá, até nós finalizamos, você participou daquela vez, nós fizemos 55 medidas para trabalhar. Então é o seguinte, uma vez tem até uma pessoa, o Jürgen, que era um
sueco que morava em Goiânia, ele chegou a falecer. Na primeira reunião nós discutimos, né, como é que faz para revitalizar o centro, revitalizar o centro, revitalizar o centro. Então, vamos tombar isso, tombar aquilo, vamos cercar isso, cercar aquilo. É aquela coisa, né, só ideias restritivas, né? Aí ele falou assim, cara, o que revitaliza um centro urbano é dinheiro. O que revitaliza é economia. E ele começou a falar as coisas e a gente foi, né? Nesse dia ele mudou muito a minha cara e aí eu mudei 100% de posição. Para mim é o seguinte, o centro urbano hoje, nós fizemos, o último trabalho meu foi um levantamento lá no centro de Goiânia, tá? Basicamente hoje você tem 50% dos espaços estão ocupados de verdade, 20% ocupados matando o tempo e 30% desocupados. E alguns prédios, por exemplo, históricos, tem aquele prédio da Caixa Econômica. Está lá o prédio da Caixa Econômica, na 2 Goiás. A Caixa Econômica ia ser lá. Por que não foi? Porque a legislação exige um número de estacionamentos que aquele prédio não teria como ter. Enquanto na Inglaterra é proibido ter estacionamento no prédio hoje, prédio no centro de Inglaterra, é proibido de ter estacionamento. Nós estamos naquela de exigir um mínimo por sala. Aquele prédio, por exemplo, numa operação urbana consorciada, poderia virar um super centro. Cada laje daquela faz ali no mínimo 8 kitnets para jovens ou para pessoas idosas. Essa tendência de morar sozinho, morar no centro. Então a primeira questão é imobiliária. Tá? O centro tem que ter IPTU quase zero. Tem que ser IPTU caro em lugares onde você tem a mais-valia acumulada. Onde que o IPTU é caro? Onde não tem lugar para alugar, onde tem disputa pelo espaço. Então você fez o que nós fizemos? Nós pegamos hoje o setor oeste, já é centro. Sim. O que esmagou o setor oeste? O que esmagou o setor oeste e o centro são os grandes edifícios comerciais. Eu tinha um monte de clínica no setor oeste, elas foram para um prédio só. Hoje eu tenho o quê? O IPTU alto, o IPTU do setor oeste, o IPTU do que valia o prédio no setor oeste. Vai alugar um prédio lá no setor oeste hoje? Aliás, estou até alugando uma casa lá, se quiser alugar, baratinho. Né? O povo alugava por 20 mil reais uma casa no setor oeste, hoje você acha por 5, 4. Promoção Covid 3. Então, nós mudamos a lógica. Então, primeira coisa, IPTU zero no centro. Zero. 2. Eu faria um programa com o Estado tem que entrar porque o ICMS é fundamental. Então, todo prédio que for reformado, a compra de material de construção lá no centro, zero de ICMS. Mas zero. Aqueles prédios estão caindo aos pedaços, tem que ser revitalizado. Aquele prédio lá do BEG, prédio fantástico, vazio. A Praça Bandeirantes tem 3 prédios vazios na Praça do Bandeirantes. Então, a questão é econômica. A questão do horário, por exemplo. Vamos funcionar, vamos abrir o comércio às 10. Porque nós temos uma lógica incrível. Se o funcionalismo público trabalha das 8 ao meio-dia, e depois das 2 às 18, e o comércio funciona no mesmo horário, que hora que esse cara vai fazer compras? Ele sai do centro e vai para o shopping. Então nós temos o quê? A mudança do horário é fundamental. Eu faria 3 anos sem IPTU no centro. Entendeu? Inclusive para quem já está lá, porque virar um prêmio. Agora, os camelôs têm que sair. Sai o camelô do centro e eu pego aquele tanto de galpão que está ali e faz mini camelódromos. Eu tive conversando com o pessoal do setor imobiliário para pegar a Rua 3. A Rua 3 ali da Araguaia até o final dela. Você tem ali pelo menos umas 12 galpões que eram lojas e deixaram de ser lojas. Esses caras estão há 4 anos sem alugar. Vamos fazer um bem bolado. Ó, camelô, você vai sair daqui, você vai vir para cá. Vamos fazer as baias. Então, essa costura dos centros urbanos, ela é uma costura de verdade. E eu acho que aí, por exemplo, o setor privado também tem culpa nisso. Porque o setor privado organizado tem que entrar nesse jogo. Na verdade, é um jogo de ganha-ganha. A mudança urbana, ela se dá o seguinte: eu trago incentivo econômico e o setor privado tem que vir com a criatividade. Os centros, o que aconteceu com todos os centros urbanos? Né? Eu acho até, inclusive, até um comentário, eu acho que o Henrique
o Alves, o secretário de Planejamento, ele fez algumas ações muito interessantes, com a dificuldade que é negociar com o secretário de Fazenda, com o secretário de Planejamento. Então, por exemplo, o cara limpa do centro, que já mudou de nome, né? Mas, ou seja, tirar as fachadas, né? Diminuir o peso, aumentar as calçadas, tirar o estacionamento. Isso é vital, aumentar a calçada e melhorar o urbanismo, subir a copa e gerar, de fato, o sombreamento para todo mundo. O sombreamento, né? E você tem o seguinte hoje, por exemplo, no caso eu fiz dois projetos em São Paulo, aí, ó, tá vendo? Eu fiz lá agora a Rua Jerônimo da Veiga, até coloquei no meu stories de hoje, né, 4 imagens de uma obra que eu fiz. Eu tinha uma rua comercial lá em São Paulo, me chamaram para fazer o trabalho, eu convenci a prefeitura a eliminar a Zona Azul, as calçadas duplicaram e ficou o quê? Cara, a estética da rua dobrou, o valor dos imóveis aumentou de preço. Comercialmente, o que aconteceu? O pessoal começou a botar mesa na calçada. E a prefeitura começa a cobrar taxa por esse uso. E com mesa na calçada, a violência diminui, porque eu tenho a mesa, a faixa do pedestre garantida, tudo niveladinho, com todas as regras de bom convívio. Então o centro é o lugar ideal para a gastronomia. O centro é o lugar ideal para o transeunte mesmo, para o comércio, para ficar até mais tarde. Mas o incentivo é econômico mesmo. Ou seja, eu acho que o Estado e o município não tem como. Porque é aquela coisa, todo ano perde arrecadação lá porque fecha uma loja. Então, esse plano está aí, eu acho que tem até no site lá da Cecima, a gente publicou em alguns lugares aí, posso até te passar também. São 55 medidas e elas estão muito claras, elas são muito objetivas, né? É isso aí, eu acho que a questão é econômica. Não, sem dúvida, você toca num ponto que é, de fato, nós gerarmos condições e aí o Juliano está aqui chorando um pouco, achando que a viabilidade é difícil, porque a sociedade, nesse momento, os nossos laços estão muito esgarçados. Concordo com ele, mas vejo que cabe ao poder público, aos atores políticos, que, como você falou, têm bom senso, têm serenidade, apresentar outras alternativas de convivência harmoniosa, buscando, de fato, gerar bem e oportunidade para todos. E nada melhor que você ter uma calçada nivelada, com bom sombreamento, sem obstáculos, de fácil acesso, retirando os veículos, que gera mais segurança, com policiamento, iluminação, tudo isso não é a longo prazo, não. A meu ver, é a curto, médio prazo, faz o valor comercial desses imóveis explodir. Por quê? É muito rápido. É muito rápido. É uma atração econômica gigantesca. Já que nós estamos falando do centro, e você tocou lá no início sobre o plano diretor, em razão da pandemia e da sua vivência, você hoje, quais são os pontos que você acredita que nós temos que trabalhar com mais afinco, com mais seriedade, com mais serenidade o plano diretor? Questão da água, questão da ocupação urbana, adensamento, quais seriam os pontos que você acha vitais para que a gente tenha um crescimento sustentável da cidade? Andrei, nesse caso aí eu sou meio que um iconoclasta, né? Eu tenho um problema para falar isso, assim, porque para mim é o seguinte, a grande regra do planejamento urbano é água. Qual água? A que existe superficialmente. Porque a água subterrânea você não pode contar. Por quê? Porque ela é a reserva técnica. Então, nós já ultrapassamos o nosso limite, ou seja, a nossa bacia do Meia Ponte, ela já está no limite de água. Mas não é só isso. As curvas todas demonstram, as curvas urbanas mostram o seguinte: Goiânia, a região metropolitana, para de crescer em 2040, 2050. Pode ser que com a pandemia pare mais cedo. As cidades do interior voltam a buscar. Eu estou aqui em Pirenópolis. Com isso, o nosso crescimento estimado de Goiânia, ele vai chegar no máximo a 4 milhões de pessoas. Nós já temos, região metropolitana, né? Nós já temos lotes disponíveis para 7 milhões. Se você pegar os 2,5 milhões que nós temos hoje, e lembrar que ele ocupa 60% dos lotes vazios, e lembrar que eles não estão utilizando toda a nossa densidade possível, ou seja, eles podem ser adensados, podem ser dobrados. Então, primeiro, a nossa malha metropolitana, na minha opinião, já estabilizou. Então eu tenho que fazer o quê? Ao estabelecer
a paralisação dos novos empreendimentos, o que eu tenho que fazer? Resolver o problema de quem tem uma área urbana que tinha expectativa de ganhar o dinheiro quando virasse loteamento. Como é que você faz isso? Subsídio cruzado. Ou seja, a cidade começa a pagar para esse cara, para ele produzir floresta no espaço urbano. Ele vai produzir permeabilidade para garantir que a água volte para o lençol freático. Então, os pagamentos por serviços ambientais têm que surgir dentro da proposta urbana, porque é ela que vai viabilizar que não haja a perda econômica de quem tinha expectativa, né? Tem gente que tinha expectativa que, me desculpe, que estava esperando errado, não vai ter. Mas existem algumas lógicas urbanas que precisam ainda ser compostas. E eu acho, então, pagamento por serviços ambientais. Nisso inclui a água. E eu vou te dar um exemplo, que eu acho que é o exemplo mais clássico, histórico, da falta de água, né? Chovendo ou não chovendo, o pessoal lá de Aparecida, do bairro lá, até esqueci os nomes agora, tem os bairros ali na região sul de Aparecida. Todo ano fica sem água. Por quê? Porque aqueles loteamentos são todos feitos baseados em água subterrânea. Foram loteamentos em que a outorga foi feita por base de poços artesianos. Quando eles fizeram o loteamento, não tinha ninguém morando. Então eles calcularam aqui a vazão daqueles poços. Só que aí as populações mudaram, aí cada um começou a fazer um poço artesiano seu, próprio. O que aconteceu? Todo mundo está com a piscina cheia de água, e está faltando água na torneira, porque eles fizeram um rebaixamento do poço artesiano. Do lençol freático. Então, aquela conta que eles fizeram na outorga não está batendo, porque houve uma redução. Então, a água determina, primeiro, nós temos já os lotes suficientes para todo o nosso crescimento. Goiânia, região metropolitana. Ah, mas Goiânia nem pensar. Mas mesmo assim, quando você vai em Goianira, Goianira tem 70% a 80% dos lotes vazios. O loteamento não venceu, não vingou. Dá para comprar de volta esse lote. Por exemplo, Minha Casa e Minha Vida. Uma vez eu participei de uma reunião maluca. Estava discutindo as 30 mil casas do Minha Casa e Minha Vida. E pressionando o governo, que o governo tinha que ter autorização de AVTO, de água, tarará, para fazer 30 mil casas. Eu falei, uai, por que vocês não usam uma dos 400 mil lotes que nós temos sem ocupação? Né? Não, mas esse lote não paga a conta. Eu falei, mas vamos fazer pagar a conta? Vamos tirar o ITBI, quando o lote for usado por Minha Casa e Minha Vida? Você pega um lotão grandão, você faz 2 pequenininhos, vamos fazer um redesenho urbano nesse lote perto da via, para que o transporte público já esteja perto. Agora não, eles querem comprar uma área lá longe, ampliar a área urbana lá para longe. Por quê? Porque nós estamos trabalhando o terreno como uma especulação imobiliária e não como uso social. Então, essa lógica urbana tem que ser mexida. Então, eu estou mexendo com água, estou mexendo com terreno e a questão do transporte. O transporte nós temos que utilizar com muito mais inteligência, não tem como. Nós fizemos uma opção no passado, né, lá vem coisa impopular. Nós fizemos uma opção no passado que foi justamente universalizar o serviço. Então, naquele momento, foi muito importante que a tarifa única. A tarifa única não é inteligente. Não é mesmo. Deixa eu só exemplificar aqui, te interromper um pouquinho. E é isso que eu falo muito. É injusto. Tira um pouco da emoção e pensa. Quem sai da Praça Cívica e vai lá para o Pedro Ludovico, anda de ônibus, não é muito perto. Pagar o mesmo tanto que quem sai de Senador Canedo e vai lá em Goianira. Não faz sentido. Não, e aí, porque o passe de ônibus desse trabalhador, quem paga é a empresa. E aí o que acontece? No dia que a gente cobrar a tarifa por quilômetro, o que vai acontecer? Eu tenho uma empresa em Senador Canedo. Eu vou priorizar contratar gente que mora lá, ué. No meu teste, por quê? Porque se eu contratar um cara que mora em Trindade, vai ficar mais caro para mim. Então, eu acho que às vezes o Ministério Público faz um erro. Eu queria tanto que o Ministério Público ampliasse a sua percepção, porque é um monte de gente formada em advocacia que utiliza um ou outro conhecimento e erra. Nessa questão, por exemplo, do transporte coletivo, eles erram profundamente, o Ministério Público, porque eles não entendem mesmo. Eu desisti de conversar. Por quê? Ah, mas é injusto com o trabalhador. Amigo, quem paga o trabalhador, o transporte, é o patrão. O que nós estamos fazendo? Se uma empresa quer trazer gente de longe, ele paga mais caro, ou convence o cara a mudar para perto. Então, não tem solução no transporte urbano
se não houver a tarifa por quilômetro. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2, que eu acho no transporte urbano, é justamente a integração de modais. Nós continuamos, você ver, esse City Bus aí, que sucesso que é. Demorou, né? Case de sucesso no mundo já. Agora, o que acontece com os nossos amigos empresários do transporte? Eles não entenderam que isso é Eles querem tratar como business, mas não usam inteligência comercial. Eu tenho que promover o transporte urbano. Ele tem que ser um business. Olha, vem pra cá, vou te dar uma vantagem. Ande fora do horário de pico, a tarifa é mais barata. É o desconto que ele vai dar. Ele não precisa esperar o governo regular. O governo regulou a tarifa mínima, máxima. Máxima. Mas se ele quiser regular para baixo, regula, cara. Faz aí sua promoção. Ó, é R$2. Se andar de tal a tal hora é R$2. Ah, eu vou perder dinheiro. Você não vai perder dinheiro, cara. Você vai ganhar dinheiro. Então, o peso dos nossos empresários está na hora deles saírem. Vem cá, tá muito antigo e antiquado. Uma inovaçãozinha que eles fizeram já começaram a virar alguma coisa. Então tem essa lógica do transporte coletivo, né? Aqui está perguntando aqui, por exemplo, né, sobre essa questão do como é que você faz para valorizar um setor, o setor oeste, por exemplo, um setor nobre como o setor oeste, né? O que aconteceu com o setor oeste? Boa pergunta. Né? Então, na minha visão, você tem que trabalhar as vocações. Eu estou fazendo um projeto lá em São Paulo agora, um projeto que é para o bairro do Itaim. O Itaim começou a virar um bairro de bares. Qual é o problema? As calçadas são curtas. Qual é o problema? O povo fica na rua, atrapalha a calçada. Enfim, não tem onde botar. Não vou falar nem de botar a mesa, porque lá não pode botar a mesa. Não tem onde ficar a pessoa esperando a fila. Aí me chamaram lá, e eu acho engraçado que eles me chamam lá, viu? Aí qual que foi a proposta que a gente fez lá? Nós vamos transformar, um plano de walkability. O que é o walkability? É tornar o bairro caminhável. Nós vamos acabar com os estacionamentos de carro lá. Chegamos na Zona Azul, tem um monte de estacionamentos privados, tem prédios com estacionamentos, e o que nós descobrimos? Está cada vez pessoas... aquela coisa, na frente de um bar que está chateado porque perdeu as vagas, ele perdeu 2 vagas. 2 vagas são 10 metros, o bar tem 12 metros. O que valem aquelas 2 vagas para aquele bar? E fomos trabalhando um por um para trabalhar isso. Olha, vamos acabar aqui? Resultado, nós estamos agora com um projeto, as calçadas vão deixar de ter 2 metros, vão ter 4 metros as calçadas. E vamos transformar num bairro para as pessoas andarem. E aí a vocação comercial veio. Né? O setor oeste aconteceu a mesma coisa. O setor oeste, a população diminuiu do setor oeste. Porque ele virou um bairro comercial. Mas, na verdade, aquele projeto daquele grande edifício tirou todas as clínicas e concentraram. Então, mas lá eu tenho uma vocação de saúde para aquele bairro. Eu tenho uma vocação de gastronomia. Então, o que a gente tem que fazer? Nessa hora, o poder público, ele joga junto com a tendência. Né? Por que aquela rua do Piquiras, a famosa rua do Piquiras, que tinha todos os restaurantes, por que eles foram embora de lá? 2 motivos. Aumentou o custo para o proprietário e o proprietário aumentou o custo do aluguel. Ou seja, matou a galinha dos ovos, foi lá ver se tinha ovo lá dentro e matou a galinha. Não tem ovo lá dentro. A economia é dinâmica. O que nós temos que valorizar são as dinâmicas econômicas. Então eu acho que o setor oeste continua um bairro de charme. É um lugar perfeito para moda. É o nosso shopping aberto. Né? Aquilo ali é um shopping aberto, é chique, é bacana. Então o setor oeste, primeiro, falta uma aliança do setor imobiliário para fazer as operações urbanas consorciadas. Faltam os editais urbanos, por exemplo. Operação urbana consorciada no Brasil acontece porque o empresário propõe. Por que a prefeitura não lança editais? Olha, temos aqui aguardando um projeto de operação urbana consorciada aqui. Ah, é? Como é que vai ser? Nós vamos flexibilizar aqui no setor oeste e vamos lá resolver o Parque Macambira lá e finalizar ele. Vocês vão pagar a conta do benefício do setor oeste, vai ser paga na periferia. É o subsídio cruzado. Eu trabalho uma valorização, eu vou retirar, abaixar o IPTU do setor oeste, para ele voltar a ter atividade por 2, 3 anos. Com isso eu vou dar uma facilidade econômica, porque eu pegaria o centro ampliado, por exemplo, setor sul. Por favor, pelo amor de Deus. Marcelo, te pedi só um pouquinho de agilidade, porque faltam só 4 minutos e cai a live. Setor sul, você tocou num ponto que eu fui demandado antes da live. O que nós podemos fazer para tornar o setor sul, de fato, um local com grandes jardins, com segurança, aprazível para todo mundo? Questão econômica novamente.
permitir que alguns comércios virem para o lado das praças. Ué, porque se eu tenho um bar virado para aquela praça... Todo mundo é virado, né? Só falta regulamentar. Né? Regulamentar. Então, assim, eu vejo, cara, questão econômica, a gente tem às vezes muito birra com esse negócio. Ah, é social, é público. Não, é o seguinte, tudo que é público tem que ter viabilidade econômica. Mesmo sendo público. Serviço público tem que ter viabilidade econômica, etc. Então, eu acho o seguinte, mas acima de tudo, Andrei, a gente resolve tudo conversando, viu, Andrei? E eu te parabenizo aí por você estabelecer esses diálogos, porque é assim que funciona. Ninguém é dono da verdade, eu acho que o diálogo é a grande arma que nós temos que voltar. A gente tem que ser adepto da ciência, do diálogo e das alianças, né? E acho que um momento de crise como esse pode colocar mais pessoas em projetos semelhantes, porque não é possível que num lugar tão maravilhoso como é Goiás, como é Goiânia, a gente não consiga dar exemplos para o mundo de civilidade e urbanismo, não é isso? Sem dúvida. E eu queria muito agradecer a sua participação, sua aula, porque você fala fácil, com muita propriedade, com muito conhecimento, coisas simples, viáveis e que, de fato, precisamos de vontade. Vontade política, vontade social, vontade daqueles que querem, com a ciência, com serenidade, construir algo melhor, não apenas para nós, mas para quem está chegando, para os nossos filhos, para as próximas gerações. Parabéns. Quero agradecer a audiência que foi formidável, várias participações. Pedir desculpa para quem a gente não comentou o nome ou a pergunta, mas o tempo é curto. E nós vamos fazer outra. Já te chamo para daqui a uns dias a gente fazer outra para discutir cidade, discutir o nosso habitat, que é muito formidável. Você que hoje mora num local fabuloso, que tem água abundante, que é Pirinópolis, está certo? E está fechado, né? Mas que bom, preserva um pouquinho mais os municípios. Gera mais calmaria aí para quem de fato reside na região. Tá certo? Verdade. O lado comercial sofre, mas quem reside eu acho que está um pouquinho mais tranquilo aí. Não, eu não posso reclamar, não. Eu tenho quintal, né? Quintal, hoje em dia, na pandemia, é sensacional, né? Você está no quintal e eu estou no meu quintal, a sacada do meu apartamento. São diferenças enormes, gritantes. Mas muito obrigado mesmo. E é muito bom conversar, Marcelo, e perceber que tem várias pessoas que estão pensando melhorias para todos nós. E não apenas jogando pedra. Eu sou daqueles como você que acredito que é mais fácil construir do que destruir. Mas para construir tem que ter capacidade, conhecimento, vontade e muita responsabilidade. Obrigadão, cara. Um grande abraço. Conta com a gente aí. Fica com Deus. Até mais. Abração. Tchau, tchau.